Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de análise sintática e pontuação, em especial questões relacionadas a sujeito, predicado, verbo, verbo transitivo, objetos e, na pontuação, vamos focar no uso das vírgulas. Então, para começar essa discussão, nós precisamos falar sobre diferença de frase e oração. Uma frase é um enunciado que se encerra com um sinal de pontuação definitivo. Pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Não tem um tamanho específico para uma frase. Ela pode ser desde uma palavra, como por exemplo, olá, ou várias linhas. Uma oração é identificada por verbos. Então, você pode ter uma frase com diversos verbos e diversas orações. Eu peguei aqui um exemplo de um texto que nós trabalhamos em aula anterior, e a frase é assim. Tem duas frases, aliás. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Aí dentro dessa frase que está em negrito, nós temos os verbos tem, que é ter, é, que é ser, voa, que é voar, e concluiu, que é concluir. Então, nós temos 4 verbos, portanto, 4 orações dentro de uma única frase. E, relacionado com oração, nós temos os sujeitos. Sujeito é o elemento ao qual se refere ao verbo. E ele pode ser simples, quando há apenas um núcleo nesse sujeito, composto, quando há mais de um núcleo, desinencial, quando o sujeito não consta na oração, mas é possível identificá-lo pela conjugação do verbo. Indeterminado, quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, então é impossível saber quem pratica aquela ação. E inexistente, quando tem um verbo que indica um tempo ou fenômeno da natureza, então ninguém pode praticar aquela ação. Então, um exemplo. Na frase elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Nós temos elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa. Então, o sujeito elefante, o verbo é tem, que é o ter, quem tem? O elefante tem. Então, o sujeito elefante, o verbo é ter. E todo o restante é complemento. O elefante tem o quê? Esse bloco, a mesma quantidade de letras que mariposa, é um bloco de complemento para o verbo. O sujeito, portanto, é simples porque ele só tem um núcleo. Elefante é a única palavra importante do sujeito e, na verdade, a única palavra do sujeito. Então, aqui, separado por blocos. Agora, com a segunda oração dessa frase, é muito maior. Nós temos o verbo é, que é o verbo ser, e o predicativo do sujeito, que é a característica daquele sujeito. O sujeito é desinencial porque ele não está na oração, mas é possível identificá-lo. Se nós voltássemos lá na frase, nós saberíamos que quem é muito maior? O elefante. Mas nessa oração nós não temos o sujeito, portanto, ele é desinencial. Os blocos é um bloco de verbo e muito maior é um bloco inteiro de predicativo do sujeito. E para a terceira oração dessa frase, nós temos e não voa. O não é uma adjunta adverbial de negação e o verbo é o verbo voar. Então, nós temos de novo um sujeito desinencial, porque ele não está na oração, mas é possível identificá-lo. Nós sabemos que ele está falando do elefante, né? Ele não voa. Então, ele não está na frase, mas você sabe que esse voa é sobre o elefante. Os blocos. E sobre predicado, que é tudo aquilo que não é sujeito, então você divide a frase em sujeito e predicado, identificou o sujeito, todo o restante é predicado, inclusive o verbo. Esse predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Um predicado nominal é aquele de uma frase sem um verbo ou de uma oração com um verbo de ligação. O mais importante nele é a informação após o verbo, então nós sempre
quando temos um predicado nominal, temos também um predicativo do sujeito, que é uma informação sobre o sujeito. No exemplo, ele é muito maior, né? Ou ele era desenencial, não estava na frase, mas nós temos esse que é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele é fraquinho na frase. Ele só serve para unir informação. A informação relevante aqui é a característica do sujeito. Eu estou falando sobre o tamanho. Então, predicativo do sujeito é essa característica sobre quem? Sobre o elefante, o sujeito que nem estava na frase. Então, entre e muito maior, o é bem fraquinho, ele só está ali para ligar. Por isso, é um verbo de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que não têm muita utilidade além de ligar partes da frase. Tem alguns que são mais frequentes como ligação. Verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, virar, tornar-se. Mas vocês sempre têm que avaliar se, dentro da frase, eles só estão ali para unir partes da oração ou se ele tem algum sentido mais forte. Então, nessa frase, nós temos um predicado nominal porque o verbo é fraco, a informação mais importante está no nome. Um predicado verbal é aquele no qual a palavra mais importante do predicado é o verbo, como diz o próprio nome. Então, na frase, o elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, nós tínhamos, né, o sujeito, elefante, o verbo ter, né, quem tem o elefante, então o elefante é o sujeito, esquece o sujeito, vamos pensar só no predicado. O verbo é ter. Ter é uma ação importante, é uma ação mais forte. Então, essa informação é relevante. O que o elefante tem? Isso é só um complemento. Primeiro, você precisa saber que ele tem alguma coisa. Essa é a informação primordial. Então, nós temos um predicado verbal. Os blocos, né? Sujeito é um bloco, todo o restante é o predicado verbal, o verbo e o complemento. Mesma coisa com a outra oração daquela frase, né? E não voa. Nós temos lá o adjunto adverbial de negação, que era parte do predicado também, e o verbo voar. Esse verbo é a informação mais importante da frase, do predicado. Então, ele é um predicado verbal. Existem também os predicados que são chamados de verbo nominal, que é quando, além de você ter um verbo forte, que é o verbo nocional, o verbo que não é de ligação, você também tem um nome importante. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome. E esse nome pode ou se relacionar ao sujeito ou se relacionar a um objeto dentro do predicado. Então, aqui um exemplo. A última oração daquela frase lá do começo. Concluiu Neruda exausto. Nós temos um verbo transitivo direto, porque é um verbo que pede um complemento e esse complemento não vem com preposição. Concluir algo não precisa de uma preposição. Nós temos Neruda, que é quem concluiu, e nós temos exausto, que é uma característica que foi atribuída ao Neruda. Então, é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque eu poderia colocar Neruda estava exausto. O estar ali só ligaria Neruda com exausto. Então, eu nem tenho o verbo de tão fraco que ele era, eu só coloquei uma vírgula e dei a característica dele. Os 3 blocos e fica mais fácil entender se eu colocar essa frase na ordem direta, que é sujeito, verbo e informações extras. Então, se eu falasse Neruda concluiu exausto, eu tenho o sujeito Neruda, o verbo concluiu, exausto, que é um nome, uma característica de Neruda, então predicativo do sujeito, e eu nem tenho complemento aqui. Por quê? Porque aquela frase tinha um complemento antes de tudo isso. Ele primeiro falava a conclusão dele e depois dizia, concluiu Neruda. Então, quando ele falava, né, concluiu que os elefantes têm o nome e o tamanho, tudo isso era a conclusão dele. Isso era o objeto. Nessa frase aqui não tem objeto, o objeto estava antes. O predicativo do objeto é quando você tem uma característica que não se relaciona com o sujeito, mas sim com algo do próprio objeto. Então, por exemplo, na frase, poetas acham inquietantes as palavras.
nós temos o sujeito, que é o poetas. Nós temos o verbo, que é um verbo transitivo direto. Eles acham algo. Então, é um verbo que precisa de um complemento e esse complemento vem sem preposição. Nós temos inquietantes, que é uma característica do quê? Do algo que os poetas acham. Os poetas acham as palavras, esse é o complemento, e essas palavras são o quê? Inquietantes. Então, a característica inquietantes é sobre as palavras e não sobre os poetas. Por isso, é um predicativo do objeto. Se eu colocasse na ordem direta, poetas acham as palavras inquietantes, ficaria mais fácil de perceber isso. Então, nós temos também um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo importante, o acham, e um nome importante, inquietantes. Relembrando, verbo intransitivo é aquele verbo que não apresenta um complemento. Não é que ele nunca apresenta um complemento, mas na frase que eu estiver analisando, não terá um complemento. Então, por exemplo, ela chegou, ela entregou. Nessa frase, só tem o sujeito e o verbo. Não te dei mais nenhuma informação, ele é intransitivo. Agora, se eu tivesse um verbo transitivo, isso significaria que eu teria pelo menos um complemento. Dependendo desse complemento, muda o tipo de verbo transitivo que eu tenho. Eu posso ter um verbo transitivo direto, quando o complemento não inicia com preposição. Então, por exemplo, ela, que é o sujeito, entregou, que é o verbo, e qual é o complemento do entregou nessa frase? Entregou o trabalho, entregou o quê? O trabalho é um complemento, então o meu verbo é transitivo. E esse complemento não tem preposição. Eu tenho um artigo e eu tenho um substantivo. Então, é um verbo transitivo direto e um objeto direto. Quando eu tenho um complemento que começa com uma preposição, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, ela entregou ao professor. Esse a indica a quem, né? Entrega a alguém. Então, a é uma preposição, depois eu tenho o artigo o e o substantivo professor. Ao forma uma preposição também, então eu tenho um verbo transitivo indireto no entregou e um complemento que é um objeto indireto ao professor. E o último tipo, que é o verbo transitivo direto e indireto, é quando eu tenho dois complementos. E sempre que eu tiver dois complementos, eu vou ter um de cada tipo. Então, ela entrega algo a alguém. Esse algo é o objeto direto, que não tem preposição, e o a alguém é o objeto indireto, que eu tenho uma preposição. Aproveitando, então, vamos falar sobre o uso da vírgula, porque ele se relaciona muito com essa ideia de sujeito, predicado, verbo e complemento. A pontuação na escrita indica algumas possibilidades de entonação da fala e pode contribuir com a expressão de pensamentos, sentidos, emoções, deixando o texto mais claro. Então, quando você usa a vírgula, você precisa prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, na língua portuguesa, as orações se estruturam em pares inseparáveis. Sujeito e predicado é um par inseparável. Verbo e complemento é outro par inseparável. Você não pode colocar vírgula entre sujeito e predicado, nem entre verbo e complemento. Então, um exemplo. O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Nós temos, qual é o verbo? Colocou. Quem colocou? O poeta. Então, poeta é o sujeito simples, né? Porque temos duas palavras, mas poeta é a mais importante, só um núcleo. E vamos esquecer o sujeito, vamos pensar no restante do predicado. Quem coloca, coloca algo. Então, eu tenho um verbo que tem um complemento na frase e esse complemento vem sem preposição, então é um verbo transitivo direto e o complemento é um objeto direto. E nós temos um adjunto adverbial de lugar, aquela expressão que indica onde acontece algo. Então, eu não posso colocar vírgula
entre o poeta e colocou, porque o poeta é sujeito e todo o restante é predicado, eu não posso separar essas duas coisas. E eu também não posso colocar uma vírgula entre colocou e a mão, porque é o complemento do verbo. Eu não posso colocar vírgula em lugar nenhum nessa frase. Agora, se eu colocar essa frase em outra ordem, por exemplo, colocar um adjunto adverbial no meio da frase, como eu fiz aqui com outra frase com adjuntos adverbiais no meio. Então, o carteiro, durante algum tempo, contemplou, pensativo, o mar. Olha só o que acontece aqui. Nós temos o sujeito, o carteiro contemplou o mar durante algum tempo pensativo. Essa seria a ordem, né? Então, o carteiro é o sujeito. O verbo, que é transitivo direto, é contemplou. Ele contemplou o quê? O mar, lá no fim da frase, objeto direto. Mas entre essas informações, eu coloquei uma informação sobre tempo e uma informação sobre modo. Durante algum tempo indica tempo e pensativo indica modo. Essas informações vieram intercaladas na frase, ou seja, elas não estão no lugar normal, que seria lá no fim. Como elas estão fora do seu lugar de origem, aí eu separo elas antes e depois com vírgula. Então fica o carteiro, vírgula, durante algum tempo, vírgula, contemplou, vírgula, pensativo, vírgula, o mar. Por quê? Porque isolar significa, coloca uma vírgula antes e uma depois. Então, sempre que você tiver um adjunto adverbial no meio da frase, fora do seu lugar de origem, ou pode ser no começo também, começar a frase com um adjunto adverbial, você separa ela do restante com vírgula. Então, alguns casos do uso de vírgula. Para separar o aposto, que é aquele termo que serve para explicar. Por exemplo, Mário, o carteiro do bairro, conversou com Neruda sobre poesia. Esse o carteiro do bairro é uma explicação sobre quem é Mário. Isso é um aposto. Ele vem separado do restante da frase por vírgula. Por quê? Se você já soubesse quem é Mário, isso seria uma informação batida que poderia ter sido até descartada. Mas eu não tenho certeza se você sabe quem é, então eu acrescentei essa informação. Outro uso é isolar o vocativo, que é o interlocutor. A pessoa com quem você fala não é parte da informação, então ela também deve vir separada. Não, Dom Pablo. Estranho não é o poema. Esse Dom Pablo não faz parte da frase dele, só indica com quem que ele está falando. Isso é vocativo. Isolar advérbios, que são, como eu falei no exemplo anterior, expressões que indicam coisas como tempo, lugar, modo, companhia. Então, são esses elementos extras que me dão um contexto da frase. Por exemplo, no Chile, todos são poetas. Eu coloquei uma expressão que indica lugar no começo da frase. Também está fora do seu lugar natural, que seria no fim. Então, vem separado por vírgula. Antes de conjunções, mas, porém, contudo, pois, logo, você também coloca a vírgula. Então, gostava do poema, mas estranhava as metáforas. Como eu usei esse mas, tem vírgula antes também. Isolar termos explicativos. E aí eu dei os exemplos, né? Isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor. Então, todos esses servem para retificar, continuar ou concluir algo que se está dizendo. Aí aqui de exemplo. Neste lugar, por exemplo, o mar sai de si mesmo a cada momento. Então, essa expressão, por exemplo, vem entre vírgula. E o último caso, separar termos coordenados. Então, quando você elabora uma lista, por exemplo, você separa os itens dessa lista que todos têm o mesmo peso por vírgula. Então, ainda daquele texto, nós tínhamos essa frase. Então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia o peito, repetindo seu nome. Temos vários itens que têm o mesmo peso na frase, então eles são como se fossem itens de uma lista
também separados por vírgula. Então, essa foi a explicação de hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre a gramática da análise sintática e a pontuação. Eu vou passar alguns exercícios posteriormente para vocês treinarem. Qualquer dúvida, vocês postem, me indiquem, porque eu posso fazer exemplos diferentes. Mas acredito que com os exercícios isso vai ficar mais claro depois. Então, muito obrigada.